Esse ano estreia a 8ª temporada de The Flash. E apesar de não estar 100% confirmado que essa vai ser a última da série, não é segredo pra ninguém que a série já tá caminhando pro final da trama. Eu sei, é muito triste, cara, é muito triste. Não é de hoje que eu me pego pensando assim, como que seria o final ideal pra série? Se eu fosse o escritor, como que eu iria concluir essa história? E depois de muito pensar, de imaginar, enfim, eu cheguei num roteiro que eu considero o ideal para concluir a série. E no vídeo de hoje eu vou te contar como seria essa história, que já adianto para você que giraria em torno do Barry criando o Flash Reverso. Quando chegar no final da história, eu quero que você comente aqui o que você acha, se você mudaria alguma coisa. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E para vocês que acompanham filmes, séries e tudo mais, vocês sabem que toda grande saga tem um começo de história, uma introdução, um desenvolvimento da história e, por fim, uma conclusão. Na verdade, nem todas, né? Porque algumas são canceladas antes e aí deixa a gente anos e anos querendo ver como essa história iria se concluir. Mas enfim, com The Flash não será diferente, né? Em algum momento a série vai ter a sua conclusão. Ela não, infelizmente, não vai durar para sempre. Pode ser agora na 8ª temporada, pode até ser que tenham mais uma ou duas, né? Eu acho que o ideal mesmo seria acabar na 10ª temporada em 2024, foi assim que eu sempre sonhei. E aí, cara, com base na introdução da trama e no desenvolvimento, o final que eu imaginei, cara, não tinha como ser outro. Tem que começar com o Barry já como um Flash 100% consolidado, com todos os seus problemas resolvidos, mas agora criando o problema que deu origem à sua história, que é o Flash Reverso, que aí já conclui tudo que foi introduzido lá na 1ª temporada. Porque como ela tem o papel de introdução da história, ela abre muita coisa, né, cara? Já a gente vê o Flash Reverso explicando o porquê que ele vem. O que eu acho muito legal da 1ª temporada é que ela começa a história meio que no meio, né? Ela abre muita coisa ali que aconteceu antes do Flash Reverso criar o Flash e deixa a expectativa pra gente ver tudo aquilo se desenvolvendo ao longo da série. Coisa que, ao meu ver, não foi bem trabalhada ao longo desses anos, né? Eles poderiam muito bem já ter mostrado o Flash Reverso jovem, mostrando o Barry criando o Flash Reverso, e aí histórias com o Flash Reverso jovem, pra aí no final mostrar aquela luta que levou o Flash Reverso a matar a mãe do Barry e deixar ele preso lá, pra deixar a trama toda amarradinha. Mas como eles não fizeram isso ao longo desses anos, calma que dá pra fazer na última temporada. E foi nisso que eu pensei. O que iria acontecer é basicamente o seguinte: no final da temporada anterior à última temporada, o Barry, por algum motivo, lutando com algum vilão, enfim, aconteceu alguma coisa que iria deixar ele preso no futuro. E para ele poder voltar ao seu tempo, ele precisaria da esteira cósmica, pois ele estava séculos no futuro e correndo normal ele não ia conseguir energia suficiente, impulso suficiente para voltar tantos anos. Só que a esteira cósmica fazia parte do acervo do Museu do Flash, lá no século 25. E ela, obviamente, não funcionava mais, né? E aí o Barry vai até o Museu do Flash e tem a ideia de consertar ela. Só que aí ele não conseguiria fazer isso sozinho, porque a tecnologia estava muito à frente do conhecimento dele. Ele não sabia as peças necessárias para usar, enfim. E aí, enquanto ele tá lá, olhando a esteira, pensando no que fazer, chega lá o guia do Museu do Flash, que é Eobard Thawne. Eobard Thawne era um grande fã do Flash, que acompanhou as histórias ao longo da infância e tudo mais. E apesar de ser um grande gênio, um professor de universidade e tudo mais, ele tá lá trabalhando como guia do Museu do Flash. E aí quando ele encontra o Flash, ele fica meio sem reação. Ele não sabe se é um cosplay do Flash, alguém vestido. E ele pergunta quem ele é e o Flash diz que é o Flash realmente, que veio do passado e acabou ficando preso lá, que precisava de ajuda para consertar a esteira cósmica para poder voltar ao seu tempo. E aí o Eobard Thawne fica doido. Ele conta pro Barry quanto que ele foi importante na vida dele. Ele conhece toda a história do Flash, todos os vilões que ele enfrentou, que ele é o maior especialista de Flash que existe. E por causa disso, ele se tornou o guia do Museu do Flash. E também diz que o Flash o incentivou a estudar ciência e tudo mais. E aí o Flash pergunta para ele se ele pode o ajudar a consertar a esteira cósmica para poder voltar ao presente. E aí os dois começam a trabalhar juntos para consertar a esteira.
Esse trabalho demora algumas semanas, né? Porque eles têm que pegar várias tecnologias. O Wilbard estuda a esteira ali para ver o que tinha naquele tempo que podia ajudar. Fazem cálculos ali, enfim. Os dois acabam se aproximando muito e o Wilbard acaba vivendo um sonho, que é trabalhar com o seu ídolo. Até que chega o dia que eles conseguem consertar a esteira e o Barry volta ao presente. O Barry sabia que o Tawny iria se tornar o reverso e tudo mais. Ele apenas usou o Tawny para conseguir o seu objetivo, igual ele já fez outras vezes na série, como na quinta temporada, quando ele pediu pro Tawny consertar lá o negócio no passado para ele, quando ele voltou também lá na segunda temporada para pedir as equações dos Tychons para poder superar o Zoom. Então para ele era só mais uma vez que ele usava o Tawny, mas pro Tawny era o momento mais especial da vida dele. O Barry nem chegou a pensar que aquele momento ali poderia ser justamente a origem do Flash Reverso. Porque depois que o Barry vai embora, o Tawny fica muito obcecado em encontrar o Barry de novo. Ele achava que os dois poderiam ser parceiros de combate ao crime ou algo assim. Então o que ele faz? Ele recria o acidente que deu os poderes ao Barry e se torna um velocista. Ele então pega um traje do Flash e modifica, colocando a cor amarela, justamente porque era a cor que o Kid Flash usava, um parceiro do Flash. Então ele falou, bom, se eu voltar pro passado usando amarelo, posso ser o parceiro do Flash também, vai ficar legal. E aí ele se torna um velocista, usa essa réplica do traje do Flash na cor amarela, com raio vermelho e tudo mais, e através da esteira cósmica volta até o ano de 2024 e vai atrás do Barry. Só que aí o Barry sente que tem um usuário da força de aceleração indo atrás dele. E quando o Tawny chega lá, o Barry não recebe ele muito bem. O Barry começa a bater nele, os dois bate muito no Tawny, machuca muito ele. E o Tawny fica louco, ele não entende. Fala, como assim? Por que você me atacou, cara? Eu sou o Tawny, eu te ajudei lá e tal. Eu vim aqui porque eu queria que nós fôssemos parceiros e tal. O que tá acontecendo? Enfim, o Tawny fica muito magoado e tipo, ele é um choque muito grande pra ele tudo o que aconteceu. Porque a ideia dele era realmente chegar lá, ser bem recebido pelo Flash, aprender com o Flash a usar as habilidades, se tornar um herói também, um parceiro do Flash. Mas isso não acontece. Então ele corre de volta ao Museu do Flash, ainda meio desnorteado. Barry também fica meio que sem entender o que aconteceu. Fala, caramba, esse era o Tawny, como assim? E aí, quando o Tawny chega lá no Museu do Flash, ele descobre que o seu destino era se tornar o Flash Reverso. E aí, ele deixa o ódio tomar conta dele. No Museu do Flash, no ano de 2024, o que ele faz? Ele usa a esteira cósmica e volta para o seu tempo, para o futuro. E lá, decidido a tirar tudo que o Barry ama, a ser realmente o que ele deveria ser, o reverso, ele começa a trabalhar na criação da força de aceleração negativa. Porque ele decide que ele não poderia usar a mesma fonte de poderes do Flash, porque senão o Flash iria sentir onde ele está indo, né? Iria sentir tudo que está acontecendo, ia ter um certo controle sobre ele. Então ele queria ter essa independência. E aí ele cria a força de aceleração negativa, que iria ser movida aos sentimentos negativos que ele tinha agora pelo Flash. Porque toda aquela idolatria que ele tinha se tornou ódio. E aí, depois que ele cria a força de aceleração negativa, ele faz cálculos ali para duplicar os efeitos da reação que deu os poderes ao Flash para que ele fique mais rápido. E aí, ele recria o acidente, se conecta à força de aceleração negativa e se torna 100% o Flash Reverso. E agora, mais rápido, ele começa a viajar pelo tempo na época da origem do Flash para descobrir a real identidade do Velocista Escarlate. E viaja para os anos de origem do Barry, contra o Barry na sua fase mais jovem, luta com ele até que o Barry tem que mandar ele para o presente depois, descobre várias coisas sobre o Harrison Wells, sobre laboratórios Star, enfim. Ele estuda toda a vida do Flash. Até que em uma viagem de volta ao ano de 2024, ele está espionando o Flash e tudo mais. E aí, depois que o Flash derrota um vilão e volta ao Star Labs, ele segue o Barry, porque ele já sabia do Star Labs, já sabia de tudo. E aí, chegando lá, ele vê o Barry tirando a máscara e alguém o chamando de Barry. E aí, pesquisando através daquele rosto, daquele nome, ele descobre a real identidade do Flash, que é Barry Allen. E aí, tendo essa vantagem sobre o Barry, ele finalmente aparece e conta tudo o que ele descobriu, conta agora que ele tá mais rápido, que ele conseguiu essa nova fonte de poder e ataca o Barry, começa a lutar com o Flash, porque ele tá mais rápido. E os dois têm uma luta realmente muito boa. Eles vão correndo e se batendo por toda a Central City mais rápidos do que nunca. E aí o Tawny tem a ideia de viajar ao passado
para matar a versão mais jovem do Barry e assim apagando ele da existência. Só que aí o Barry obviamente segue ele, né? E os dois viajam juntos no mesmo vórtice temporal para o ano de 1999. Chegando lá, o Barry, vendo que não ia conseguir parar o Flash Reverso, ele acaba tirando a sua versão criança da casa para acabar não criando um paradoxo temporal. E aí o Flash Reverso tem a ideia de matar a Nora Allen, a mãe do Barry. What if you were to suffer something so horrible, so traumatic that your child self could never recover, then you would not become the Flash. Para causar na vida dele uma tragédia tão grande da qual ele não conseguisse se recuperar e assim ele nunca se tornaria o Flash. E aí ele mata a Nora, só que aí quando ele vai voltar de novo ao futuro para ter certeza que o Flash não existe mais, ele percebe que ele perdeu a habilidade de viajar pelo tempo. Ele não conseguia mais coletar a força de aceleração. E aí, o que aconteceu ali? Um efeito colateral que ele não previa. Nem ele, nem o Flash, inclusive. Porque como ele era um portador da força de aceleração negativa e o Barry, o usuário da força de aceleração positiva, entre aspas, digamos assim, ao viajarem no tempo juntos, os dois acabaram anulando a força de aceleração existente ali, chegando a zero. E aí, positivo com negativo é igual a zero. E os dois anularam seus poderes. Então, o Flash, assim como o Will Barton, também ficou preso no passado. Por isso que o Barry desaparece em 2024. Só que o Barry não deixa o Tawny saber que ele também tá lá. E ele já sabia o que o Tawny iria fazer. Que o Tawny iria tomar o lugar do Jefferson Wells, iria recriar a explosão do acelerador de partículas. E com isso, o Barry calculou que se ele também fosse atingido de novo pelo raio que viria da explosão do acelerador, ele recuperaria seus poderes e conseguiria voltar para casa. E ele não conseguiria antecipar esse processo por causa da tecnologia naquele tempo. O único jeito era realmente esperar o acelerador de partículas explodir de novo. Então, o que o Barry faz? Ele vai acompanhando o Tawny meio de longe ali e vai influenciando em tudo o que aconteceu para ajudar o Tawny a realmente criar o acelerador. Então, ele coloca no caminho do Tawny o Cisco, a Caitlin, ele mexe os pauzinhos ali para que o Joe adotasse ele criança. Enfim, ele vai manipulando para que tudo aconteça como tinha que acontecer. E aí, quando chega na noite da explosão do acelerador, ele é atingido pelo raio, inclusive ao mesmo tempo que a versão dele mais jovem foi atingida também. E aí ele recupera as habilidades de viajar no tempo e aí volta para o futuro. E aí chegando lá, ele já encontra a Iris mais velha, que já não tinha mais esperanças que o Barry fosse voltar. Encontra sua filha Nora. E aí um pouco tempo depois, ele e a Iris também têm o Bart. E aí acaba a série. Pronto. Pra mim, esse seria o final ideal. Uma temporada que amarre tudo que a série já abriu e desenvolva toda essa trama principal, né, entre Barry e Flash Reverso, com viagem no tempo, ciência, que é algo muito importante e que nas últimas temporadas a série, por estar com um roteiro mais raso, né, como eu já falei inclusive na análise que eu fiz, não tá mais explorando do jeito que fazia nas últimas temporadas. Agora a desculpa é sempre a força do amor e tudo mais, não tem mais ciência, né? Então a série deveria voltar a usar isso. E se eu fosse escrever o final, seria isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês mudariam, o que vocês acrescentariam também. Vamos discutir sobre isso, cara. E Eric Wallace, showrunner de The Flash, se você viu esse vídeo, pode usar, mano. Pode usar aí, eu não vou processar, só quero assistir, beleza? Pode usar, sério mesmo. E você que tá assistindo esse vídeo, se você gostou, compartilha com seus amigos que são fãs de Flash também, pra ver o que eles achariam desse final. Se inscreve no canal pra não perder mais nada, que eu vou estar sempre trazendo as notícias aqui, as análises e tudo mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.